Oi, gente, boa noite. Enfim, chegou terça-feira. Que saudade que eu tava de vocês. Vamos entrando. Quem tiver entrando já manda o aviãozinho aqui pra quem não tá ao vivo. Convido o pessoal para estar na live que hoje, se você é mãe, principalmente, você precisa ouvir tudo que a nossa convidada vai trazer essa noite. Se você ainda não é mãe, mas pretende, também precisa ouvir. Então manda o aviãozinho. Ó, a nossa convidada já tá aí, que eu já vi. Vamos esperar uns 2 minutinhos para o pessoal entrar. Enquanto isso, vou mandando o aviãozinho aqui. Faça isso. Gente, manda um oi aí pra mim, que parece que tá caindo a minha aqui. Junesse. Tudo isso aqui é Junesse. Ai, meu Deus. Não, nem sei como que faz pra ver. Ó, foi só falar, sumiu. Oi, gente. Tá, ó, a gente já esperou os 3 minutinhos que a gente sempre espera. Vamos chamar a nossa convidada aqui, porque eu tô ansiosa. Ah, gente, primeiro eu vou explicar pra vocês. Toda terça-feira, 21 horas, a gente tem esse quadro aqui, né? Um bate-papo empreendedora. Normalmente eu faço com a minha amiga Núria, mas hoje, por motivo de saúde, ela não pôde vir. Mas mesmo assim, a gente decidiu honrar o compromisso, eu e a minha convidada especialíssima, que já está aqui, para que realmente a gente consiga virar aí uma chavinha na cabeça de vocês. Então, eu já vou chamar a nossa convidada. Ale, você tá aí? Eu tinha te visto. Câmera tá virada. É, tinha ido. É normal, é normal. Oi, boa Oi, noite. poderosa, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite para todas, para todos. Nossa, eu não Um sabia nem prazer que estar aqui. roupa pôr, de tão chique que é a minha convidada hoje. Poderosíssima. Ah, que isso, é um privilégio estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, tá? Ó, Mentira. o Instagram nos dá pouquíssimos minutos, assim, né? É mais ou menos 1 hora. O assunto é intenso, denso e muito importante. Eu tenho certeza que as mães vão ficar, assim, maravilhadas com a riqueza de conteúdo. Mas, antes disso, a gente quer te conhecer um pouquinho, conhecer a sua história. Quem é a Alexandra? Quantos filhos? Se tem filhos? Se é casada? Conta um pouquinho da sua história, como que você chegou aqui. Certo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tá ótimo. Ótimo. Eu sou Alexandra, sou casada, tenho 3 lindos filhos. Falei que ia mandar um beijo para eles, tá? Um beijo para o Fica à Lucas, um beijo para o vontade. Jonas. E um beijo para a Esther, né? Eu tenho o Lucas de 8 anos, o Jonas de 6 e a Esther que tem 3 aninhos.
A minha formação é em administração de empresas, me formei em 2004 em administração e sempre trabalhei, né, em empresas, em multinacionais, em empresas muito grandes, em cargos de gestão. E com a maternidade eu tive que dar uma desacelerada, né? Eu optei por ficar em casa por um tempo, por cuidar dos meus filhos, por entender que é um momento importante para eles, por entender que a primeira infância é o que marca, né? Até os 7 anos, a formação do caráter da criança é formado nessa primeira infância, então que seria muito importante ter a presença, né, minha, do meu marido, né, junto com eles nesse processo. Então, a gente optou por eu deixar de trabalhar por um tempo para dedicar à maternidade, e assim eu fiz, né? E fui taxada como louca, doida, por ter feito essa Imagino. escolha, mas não me arrependo, né? Acredito que foi uma escolha certa e aí desde então eu tenho diminuído meu ritmo de trabalho, né? Diminui bastante. Voltei a trabalhar com consultoria, eu trabalho com consultoria na área de recursos humanos, de planejamento estratégico, de posicionamento de empresas mesmo para crescimento, focado em crescimento, em estratégias de crescimento e alavancagem de negócio. É uma área que eu sou apaixonada. Só que hoje eu faço isso com a rotina, com a carga de trabalho menor, para poder dedicar tempo aos meus filhos, né, a cuidar deles. É só um questionamento, porque assim, você tocou num ponto muito importante. Você falou, olha, Uhum, eu sempre trabalhei pra caramba, né? Sempre trabalhei em empresas grandes. E uhum, quando veio a maternidade, a gente decidiu que eu ia me dedicar a isso. E aí me chamaram sim, de louca. foi. Você acredita que, assim, esse seu planejamento, digamos assim, de trabalhar por um tempo, com uma dedicação grande ao seu trabalho, à sua profissão, te ajudou a ter esse poder de escolha e ser mais firme em questão de escolher mesmo viver a maternidade, né? Porque isso não é muito comum, né? A gente não é muito ensinado a deixar carreiras tão brilhantes, deixar, né? Porque aí depois você vai explicar que, na verdade, foi um passo, né? Que você deu. Uhum. Mas isso te ajudou, assim? Porque o seu posicionamento profissional te ajudou a ter uma clareza maior quanto a essa escolha? Como é que foi isso, assim? Eu falo que eu sou uma privilegiada, né? Porque assim, tem pessoas que querem muito fazer isso, mas que não podem, né, parar de trabalhar ou muitas vezes precisam aumentar a carga de trabalho para conseguir suprir as necessidades da casa, né? Porque paga aluguel, tem escola do filho, medicamento, uma série de coisas que a gente sabe que envolve uma rotina, né, da casa. Mas eu sou privilegiada por quê? Porque foi um acordo com meu marido, né? Eu não fiz isso sozinha. E como você falou, foi mesmo um planejamento, né? Eu sempre trabalhei muito e eu sempre optei por qualidade de vida, e não só o trabalho por trabalho, mas um trabalho com propósito, um trabalho com a qualidade de vida, para mim, para os meus filhos, porque no mundo corporativo a gente percebe que quanto mais responsabilidade você tem, menos qualidade de vida você tem muitas vezes. Porque você vai trabalhando tanto e aquilo te consome de uma maneira que você não consegue ter tempo para desfrutar com a sua família, ter tempo de lazer, tempo de qualidade. E eu nunca quis isso para minha vida. Tanto que quanto mais eu via as pessoas assim crescendo na carreira, mas deixando de lado a família, eu falava, gente, isso eu não quero para minha vida, né? Minha vida vai ser diferente. E de fato eu planejei, né? Eu planejei ter esse tempo para poder cuidar dos meus filhos, né? De ter esse tempo e graças a Deus meu marido tem esse entendimento, né? Eu posso falar que eu sou privilegiada por ter um marido que tem um entendimento de que ele é o provedor da casa, de que ele provém, né? E ele assume muito bem esse papel desde que a gente casou. Ele tem essa formação, né? Esse entendimento e assim ele faz. E foi um acordo para nós dois, mesmo a renda sendo uma renda considerável na época, né? Para nossa família, a gente optou por eu ficar em casa e dedicar esse tempo para a família. E graças a Deus, assim,
a cada dia que passa eu tenho mais certeza de que foi uma decisão bem acertada, sabe? Quando você começa a colher frutos, eu estava até lendo uma passagem que fala lá em Provérbios 22:6, que eu sou cristã, né? Então eu acredito em Deus, na Bíblia. Então, assim, a Bíblia para nós é uma referência aqui em casa. E em Provérbios 22:6 fala assim: ensina o caminho que a criança deve andar, e mesmo quando for velho, jamais se desviará dele. E isso é uma verdade que eu sigo para minha vida, né? Porque coisas que eu aprendi quando criança, de fato, eu nunca esqueci. Eu acredito que você também, né, Paula? Coisas que a gente aprende, coisas que os nossos pais passam pra gente, né? De valores e tudo. E um dos fatores, né, que me fez tomar essa decisão e me dar essa segurança de que era uma decisão acertada foi o que a minha mãe fez com a gente, né? Minha mãe, eu sou a mais velha de 3 irmãos. Então, quando a gente era criança, a minha mãe também deixou tudo, né? Deixou de trabalhar para cuidar da gente. Então, minha mãe levava a gente na escola, minha mãe preparava o nosso lanche, a minha mãe fazia tarefa com a gente, ensinava a gente. A gente nunca teve, na minha casa, a gente nunca teve funcionários, né? Minha mãe não tinha condição para isso. Então, com 3 crianças pequenas, ela cuidava da casa, ela cuidava da gente e ela não trabalhava fora. Minha mãe foi trabalhar fora quando a gente já estava lá com uns 15, 16 anos, né? Eu e meus irmãos temos uma diferença de 2 anos, né? De um para cada, né? Para cada um de nós. E para nós foi muito bom isso, né? Para mim, para os meus irmãos, assim, a gente cresceu muito unido, a gente teve a minha mãe muito presente, meu pai muito presente, e fez toda a diferença na nossa criação. E um outro fator é que, como eu trabalho com recrutamento e seleção também, né, dentro da consultoria, é muito comum a gente ver pessoas assim que vêm de lares destruídos e o quanto isso impacta na vida profissional dessas pessoas, né? O quanto elas precisam se esforçar mais, se dedicar mais, trabalhar mais a questão do comportamento, do temperamento, de uma série de coisas que foi prejudicada na base familiar, sabe? Às vezes enquanto criança, na adolescência, que reflete na vida profissional da pessoa, assim, por muito tempo, até a própria pessoa identificar que aquilo é um problema e precisa ser tratado, às vezes, né? Então, são vários fatores, sabe? Que me levaram a essa decisão de uma forma bem, bem tranquila mesmo. Consciente, né? A gente vê que Sim, foi. E não é comum, né? Você sabe, assim, hoje vocês estão com um trabalho incrível nas redes sociais, né? Inclusive, tem um podcast, viu, gente? As Donas Cast. sim. É, muito legal que acompanha, assim, são 3 mulheres maravilhosas. A Alexandra faz parte lá da equipe, então vale a pena, tá? Depois vocês seguem a Lê, vocês veem lá. Por quê? Lá elas falam muito de família, que esse planejamento não tem muito a ver com a nossa live, mas tem tudo a ver porque, de certa forma, me tocou quando você falou assim. Eu e meu marido, nós fizemos acordos. Então, só para a gente puxar um gancho pro assunto aqui, que é planejamento, eu acredito que é bom a gente dar uma frisada nessa questão de acordos. Uhum. Porque isso, tenho certeza que foi um fator, assim, crucial para a sua decisão. Falar com as pessoas que estão envolvidas não é, gente, pedir opinião, tá? Não é, sei lá, no vizinho e falar assim, ai, vizinha, você acha que eu devo largar meu emprego? Porque com certeza vai ser taxado de louco, igual a Lê falou que foi. Então, você precisa com as pessoas realmente envolvidas, que é a sua família. Quem é a sua família, gente? Vamos entender isso. Depois que vocês casam, sua família é seu marido. E depois, quando vem os filhos, doa quem doer, pai, mãe, irmão, vizinho, não é mais a sua família, tá, gente? Família, depois que você casa, é você, o seu marido, seus filhos. Então, fazer acordos com o seu marido, que vai ser fundamental. Até porque aumenta o nível de responsabilidade para com o outro, né? Uhum. Então, eu acredito que você tocou num ponto muito legal que a gente precisa de resgatar.
né? Que é esse compromisso, igual você falou. Você que é cristã, eu também sou. Não é levantando bandeira, gente, de igreja, mas é de fato assumir o que você é. Se você é uma pessoa cristã, você segue algumas regras. E é importante deixar claro isso, exemplo, de que o marido, o homem é o provedor, para que ele se sinta bem. E o homem, gente, ele se sente bem nesse papel. São Muitas vezes eu princípios, vejo né? hoje. Oi? São princípios, né? Sim, sim. E muitas vezes hoje a gente quer atropelar algumas coisas que elas estão enraizadas na gente. Principalmente nós cristãos, a gente tem a Bíblia ali como regra, né? Como princípios. E aí quando você vai contra isso, aí às vezes só para agradar o que a sociedade vai falar, a vida não flui, as coisas não acontecem. Aí você fala, ah, meu Deus, Deus não ajuda. Não é isso. Talvez você não está partindo dos princípios, né? Dos princípios básicos que para você é uma verdade. Sim. Então, eu acredito que tem um monte de mãe aqui que eu tô vendo que realmente precisa enxergar esse lado. Bom, mas o nosso tema é planejamento e eu não vou deixar você sair daqui sem falar um pouquinho disso. Por quê? Você é uma exceção. Nós não nos planejamos, meu amor. E Ah, aí? A gente, pessoa não se planeja e temos filhos. Socorro, Ale. O que eu faço? Eu tenho salvação? Será que se eu claro, começar gente. hoje? Porque é assim, ó, muita gente me questiona porque eu trago muito de como que a minha casa funciona. Mas eu tenho uma filha de 14 e uma de 16. E o que eles imaginam? Eles imaginam que elas nasceram desse tamanho. Ninguém pensa que para eu ter uma filha de 14, ela um dia eu tive uma gestação, aí ela teve um aninho, eu desfraudei. Eu acho que eles não imaginam, né? Já vem pronto assim. Para Paula é mais fácil porque elas são grandes e tal. Então, vamos já trazer para essa parte da sua casa. Nós já temos os Uhum. filhos, inclusive nós temos três e Sei. de idades, temperamentos completamente diferentes. Uhum. Como que você fez para trazer isso do seu trabalho, né, esse planejamento para dentro da sua casa? Porque aí era só um, depois virou dois, agora são três. Conta pra gente um pouquinho aí do processo. Gente, é muito engraçado, assim, porque eu sempre quis ter três, na verdade eu queria quatro, né? Mas meu marido acha que três tá bom, então tá tudo certo, é três, são três. E eu quis ter Vou ficar três, aqui na torcida pelo quarto. e eu quis ter três um atrás do outro. Tanto que eu não evitei, desde que eu ganhei o Lucas, quando o Lucas estava com 10 meses, eu engravidei do Jonas. E aí, quando o Jonas nasceu, o Lucas já estava com 1 ano e meio. E depois de 3 anos do nascimento do Jonas, nasceu a Esther. Então a diferença do Jonas para a Esther são de 3 anos. E por um tempo, os três tomavam mamadeira. Os três eu tinha que dar banho. E aí eu fazia processo em série. Sabe produção? Quando você tem uma fábrica que você produz alguma coisa e que você tem que fazer em série, que é para o negócio dar certo, render, ganhar tempo, produtividade. Eu fazia isso com as crianças, sabe? Fazia 3 mamadeiras, dava banho nos três, já deixava as roupas organizadinhas em cima da cama, cada um, já a roupinha já separada. Até hoje, quando precisa, eu faço isso. Até uma dica. O Jonas, por exemplo, não tem uniforme na escola dele, é um berçário, né, uma creche, e lá não tem uniforme. Mas eu deixo a roupa da semana, porque ele já toma banho sozinho. Eu já deixo a roupa da semana, cueca, meia, bermuda e camiseta. Tudo já combinadinho, dobro, boto na gaveta e mostro pra ele. Olha, essa é a roupa da semana. Você pode escolher qualquer um desses Ele pra tem você ir quantos pra escola. anos? 6 anos. Então ele consegue tomar banho, vestir roupa, calçar o tênis, fazer tudo sozinho, né? Para poder facilitar a rotina da casa. Porque se todos dependerem de mim, e eu até brinco com eles, a mamãe é uma só, vocês são três, então vocês precisam ajudar a mamãe. Então eles precisam ser independentes para facilitar a rotina deles e a minha também, né? Porque a mãe não é de ferro. Hoje mesmo eu Claro. tava brincando com eles mãe isso, mãe aquilo, né? Falei, gente, a mamãe é uma só.
A mamãe come, a mamãe vai no banheiro, a mamãe dorme, a mamãe precisa descansar. E aí eu De tava novo, jantando. olha os acordos, gente. Tá vendo? O tanto que é importante você conversar, deixar claro os E eu papéis. converso. Eu converso E muito com eles desde sempre. Ou você esperou crescer para desde fazer sempre. isso? Não, não, desde sempre. A Esther, hoje eu fui dar um feedback, né, gente? Eu Quantos faço anos a reunião Esther com eles, tem para eles entenderem de novo três, três, né? três. Esther Botei os tem três três. sentadinhos, três. Hoje mesmo, a gente chegou, já aconteceu um fato que o Jonas não levou a garrafinha de água para a escola porque ele não quis descer a garrafinha do carro. E na hora de vir embora para casa, eu tô com sede, eu tô com sede. Aí eu tinha a garrafinha, o Jonas, todo mundo aqui em casa carrega garrafinha de água. E eu também. Então, ele começou, né, a pedir água. Só que ele, em um determinado momento, ele se exaltou. E aí eu fui conversando, conversando, já chegou em casa. Aí, porque ele gritou, um comportamento de um reflete no outro. Aí, em algum momento, o Jonas gritou, a Esther viu aquilo e ela tem 3 anos, ela também gritou. Aí, eu juntei os três, coloquei sentadinho depois que eles tomaram banho e fui ter uma conversa com eles. Esse comportamento de vocês não está adequado, não é assim que a gente consegue as coisas, né? A gente precisa conversar, a gente precisa entender. E aí, fui falando para eles o que tinha acontecido. E a Esther olhava para mim e fazia assim. Com 3 anos, né? Esther, não tá certo, né? Quando você quiser alguma coisa, pede pra mamãe, a mamãe vai fazer pra você, mas não precisa gritar. Então, eu tenho esse hábito. E não vou esperar a Esther ter 6 anos, 7 anos, para entender melhor as coisas, para eu começar a fazer isso com ela. Eu já faço isso agora. E eu sei que algumas coisas ela já absorve. Então, e ela precisa ir acompanhando, né, o movimento da casa, os acordos que a gente faz. Eu faço reunião com eles, e as meninas até do podcast brincaram comigo. Alexandra, como assim reunião com eles? Gente, não é algo formal, mas assim, eu não vejo como formalidade, né? Mas é você sentar na mesa, você falar qual vai ser a sua rotina do dia, principalmente finais de semana, que às vezes tem uma rotina mais puxada, puxada no sentido de horário para eles, né? Porque aí você tem um almoço na família, e logo em seguida você tem um aniversário, aí depois você tem que ir em mais algum lugar, cumprimentar alguém, ou ir no supermercado, comprar algo que está faltando, enfim. Isso cansa a criança, né? Então eu gosto de dizer para eles o que vai acontecer durante o dia, ou o que vai acontecer no dia seguinte, para eles já ficarem preparados. Então Tem, a gente tem esse só hábito, puxando né? aqui uma curiosidade, tem alguma coisa específica que você faz para que eles entendam? Por exemplo, acordou de manhã. Vamos desenhar um dia assim. Acordou de manhã, tem alguma coisa que você traz ali que eles já entendem? Por exemplo, não sei, Eu às até vezes um trouxe um exemplo. quadro para você Eu até mostrar tirei como. da minha parede, ó. Estava pregado, tem fita aqui. Esse aqui é o da Esther. Olha aí. O Ah, que legal. Gente, que segue eu essa fiz? mulher no Instagram. Vocês precisam disso. Principalmente que eu vi que tem uma galera que tem bebê, que tem criança menor. Porque, assim, as minhas já cresceram, né? Então, as minhas dicas estão, assim, muito além, né? Então, é uma boa dica. Todos O que eles eu têm esse quadrinho, Ale? Como que tenho? Eu é? fiz um para cada um. Se quem quiser, pode me chamar no privado, no Instagram, que eu compartilho com vocês esse arquivo que está no Canva. Eu fiz para os três, então lá tem a rotina deles. E aí eu coloquei o horário que Gente, acorda, o live de horário do lanche. milhões, hein, gente? Pelo amor de Deus. Só Manda me o pedir no aviãozinho para as particular que mães. Mães que eu estão compartilho. agora, ó, recente, já tem que implantar isso ontem, né, Ale? Que eu fiz? Por Quando a gente exemplo, fez a. no caso da Esther, que é a menorzinha, tem 3 anos. Uhum. Mas Ela não ela lê já tem ainda. esse hábito desde quando, assim? Desde quando a Ah, Esther tem o próprio quadro? ela tinha 1 ano e meio. 1 ano e meio eu fiz pra ela. E de um ano Porque e eu já meio, fiz eu pros não consigo meninos e fiz imaginar. O pra que que ela. você coloca na rotina lá de uma criança de um ano Porque e meio? assim, gente, o que acontece? A mãe, ela tem que pensar no funcionamento da casa como um todo. Não é só a criança. Então, às vezes, você Uhum. tem alguém que te ajuda em casa, você deve ter uma diarista, ou você é sozinha, ou sua mãe vai te O ajudar, seu marido, né? irmão, o marido.
né? O companheiro, o namorado, sei lá. Alguém algum dia vai te ajudar. Então, essa pessoa, para te ajudar, para facilitar, ele tem que saber, ou ela tem que saber, assim, que hora que almoça essa criança? Entendeu? Que hora que ela lancha? Ela lancha de manhã? Ou ela acorda e toma um leite e só vai almoçar? Toma banho? Que hora que é o banho? Toma banho de manhã? Toma banho de tarde? Toma banho final do dia? Toma banho só antes de dormir? Como é que é? Cada casa tem uma rotina. E eu estabeleci aquela rotina que funcionava melhor aqui. Então, teve uma época que a minha rotina era tentar achar uma rotina. Todo dia eu fazia algo diferente. E tá tudo bem, porque E até tá você tudo encontrar bem, o que é que né? Quando funciona, a gente fala de rotina, e aí é, você vem, é igual você falou, "Oh, mas você faz reunião." Gente, é o que eu falo aqui todos os dias, eu fico militando isso na cabeça de vocês. Por que que a Luísa e a Clara têm essas posturas? Porque lá atrás eu já fazia com que elas, aos poucos, internalizassem isso. Então não é pesado. não Na é. verdade, não é pesado para casa, porque todo mundo tendo uma função, aquilo fica leve, né? E eles vão construindo aos poucos uma Sim, ideia de maneira de se viver, né? De socializar, né? sim, fica mais fácil, assim. Eles, por exemplo, não. A Esther, por exemplo, não sabe ler, mas o meu marido sabe. Ele sabe que de manhã, quando é 9 horas, 9h30 da manhã, ela acorda às 7. Por volta de 6h30, 7 horas, ela tá acordando. E aí ela toma uma mamadeira. Depois, lá para as 9, ela faz um lanche. E aí eu dou uma fruta, um suco, um biscoito, alguma coisa assim. E aí, meio-dia é o almoço. Meio-dia ela tá almoçando. Normalmente o almoço aqui em casa fica pronto 11h30, né? Entre 11h30 e meio-dia é o horário de almoço. Até meio-dia tá todo mundo já concluiu a refeição pra gente poder sair. Meio-dia e meio, em ponto, a gente tem que conseguir sair de casa, né? Pra eles irem pra escola. Então eu fiz o roteiro de cada um deles. E aí o Jonas, esse ano, ele está na pré-alfabetização. Ele começou a ler. Aí ele começou a ler o quadrinho dele, que ele não lia, ele só sabia. E eu falava para eles: olha, tal hora vai fazer isso. E aí cada Mostrando lá no atividade é de uma cor. quadrinho para que eles, Vai, mesmo sem ler, eles. tá vendo? Cada atividade é de uma cor. E aí os números ele já entendia. Então ele sabia que aquela hora tinha uma atividade. E aí ele começou a entender, falou, mãe, mas ele já sabia que era o quadrinho dele porque tinha a fotinha dele. E eles ficam felizes com isso, porque eles se identificam e eles se sentem parte da casa, Parte do todo, né? parte de um todo. Eu precisei fazer uma viagem e onde eu passei um fim de semana, fui numa sexta, voltei no domingo. E a minha mãe ficou aqui em casa para ajudar na rotina com as crianças. Minha mãe não teve dificuldade, porque ela já sabia como que é na minha casa. Na casa da minha irmã funciona de outro jeito. Os meninos acordam em outro horário, eles almoçam em outro horário, eles funcionam é outro sistema. Cada casa tem um sistema e tá tudo certo, não tem que ser igual. Aí, né, até falei assim que teve um período que a minha rotina era tentar encontrar uma rotina. Outro dia uma amiga minha me ligou, Alexandra, como é que você faz para conseguir dar almoço para os meninos e sair? Porque ela estava, sabe, com dificuldade na hora de sair, às vezes a criança não tinha almoçado ainda, tinha que levar para a escola. Falei, tá tudo bem, não sofra. Mas para mim funcionou assim, aí troquei uma ideia com ela, né? Para mim funcionou assim, assim, eu fiz assim. Porque o que que eu faço? Eu faço o almoço, começo 10h30, eu não tenho ajudante, nem em casa. Então, deixo o almoço pronto. Quando é 11 horas, eu acompanho as crianças no banho, né? Para checar se tá tudo certinho, né? Se o banho tá saindo certinho. Dou banho na Esther, me arrumo as crianças e a gente senta na mesa para almoçar. Por quê? Se a comida tá muito quente, eu percebi que não adianta eu terminar de fazer e colocar no prato. São crianças. Não consegue Comida muito comer. quente, eles não comem. Olha, Então, gente, que insight. o tempo da comida ficar pronta e o tempo do banho é o prazo suficiente para a comida não estar tão quente e eles conseguirem fazer a refeição com calma, né? Então a gente senta, a gente conversa, a gente compartilha, né? Do que eles querem fazer no dia, o que foi legal na manhã, enfim. Então é um momento para a gente ter ali o nosso compartilhamento, as nossas conversas, porque uma coisa também que eu prezo muito é fazer as refeições à mesa. Todos fazem refeição na mesa. Não tem TV, não tem ficar no sofá para comer, não tem Boa. comer em pé, não. É sentadinho na mesa, todos.
para a gente poder fazer as refeições juntos. E Porque assim, é um dia. lembrando, né, Ale, que foi o que você falou. Aqui na minha casa, né, no seu caso, na Sim, sua casa, isso são coisas, são valores que são importantes para sim, você. Não necessariamente você que está aí do outro lado tem isso, porque tem gente que não tem esse valor. E tá tudo sim. bem, né? E tá tudo Vamos certo, supor não que eu gosto de comer no sofá. Então, de que forma o comer ali no sofá é uma forma prazerosa para as crianças? O que a gente está tentando trazer para vocês são ideias de coisas que funcionam para a gente, porque a gente tem essa ideia de organização, de um momento família, enfim. Mas pode ser que para Uhum. vocês esse momento família seja no sofá, no tapete, não sei, na Sim. varanda, enfim. E tá Então, tudo vocês certo. precisam criar esse momento. De que Sim. forma que ele vem, aí é outra história, né? É igual a Lei Uhum. compartilhou. A vida dela era, a rotina era criar rotina. Porque, de fato, tem épocas que não dá, né? Os horários Sim. mudam, às vezes a gente depende de um terceiro, né? De um chefe, Uhum. ou do marido, ou aí vocês tinham dois carros, de repente tem só um, né? Então isso vai mudar e você tem que adaptar, né? Exatamente. E aí a gente tem que entender também que, assim, eu até gosto de falar que quando você vai pensar no modelo de mãe, funcionamento de casa, o que que funciona, e aí você fica vendo Instagram, por exemplo, rede social, fica achando que tudo é lindo, maravilhoso, que tudo funciona. Gente, não é tudo que funciona todo dia, não. Tem os dias que o negócio não dá certo, tem dia que o horário não dá certo, tem dia que você vai atrasar, tem dia que você vai esquecer alguma coisa para trás, Criança e tá fica tudo bem. doente, né? Criança fica doente, e um dia alguma coisa da rotina não vai dar certo, não vai conseguir. Então, tá tudo certo, é não se cobrar e sem aquela pressão de tem que ser assim, não tem que nada, entendeu? Tem que ser do jeito que funciona para você. E cada uma vai encontrar essa maneira, sabe? Agora, o que que é importante? A gente observar o que que é nossa rotina, que tá legal, o que que eu preciso manter, fazer essa reflexão sempre, né? Que eu até brinquei do PDCA, assim, que a gente usa muito para processo de qualidade, de melhoria de processo, né? É, é importante a gente estar sempre revisando como que tá nossa rotina, o que que ela pode ser melhorada, porque às vezes com coisas simples já ajuda demais. Eu até trouxe aqui, a Paula falou, traz alguma dica, alguma coisa que você faz. Eu trouxe tudo que eu faço, do jeito que eu faço, gente. Não tem nada de passar limpo, não, tá? É assim, papel amassado, porque é o que eles usam. Olha isso aqui. Porque eu peguei uma dica da internet. Eu botei Lucas e Jonas, porque eles já sabem ler, tá, gente? O pincel começou até a falhar. O que que eu fiz? Um quadrinho de tarefinhas para eles, e aí eles colocam empreendedor, assim, de acordo com o que eles terminam, ao Goiânia, empreendedor. Cada atividade que eles vão fazendo, Ai, que eles, legal! eles colocam um empreendedor de check. Para quê? Rotinas que eles podem me ajudar, e eles me ajudam muito com isso. Não, e coisa que, por exemplo, de repente, uma mãe que não tem ali os recursos financeiros de comprar um quadro, colocar aqueles Sim. imãs, post-it, não sei o quê. Olha que ideia fantástica. Todo mundo tem empreendedor de roupa em casa, né, gente? Sim, é muito Um fácil. Aí papel o que todo que é o mundo tem em legal? casa, É né? fazer tipo numa cartolina. Isso aqui tava preso, é porque eu tirei, tava preso num. É tipo uma cartolina, só que mais duro. Uma. É, tipo, é Esqueci, papel, um negócio mais cartão, duro, né? tipo papel cartão, um negócio assim. E aí eu colei lá pra ficar durinho e não ficar tão molinho, sabe? Gente, isso aqui deve ter uns 3, 4 meses que eles estão usando. E aí eu falo assim, olha, é o seguinte, não é todo dia também, né? Porque tem tarefa de casa, tem que brincar, tem que fazer outras coisas. Mas uma vez na semana eu pego isso aqui e falo assim, hoje é o dia de vocês me ajudarem. E aqui tá a tarefa de vocês, eles já conseguem ler, aí eles ficam louquinhos para poder encher isso aqui de prendedor. Você fica Ai, que doido, legal! entendeu? É tipo assim, é a minha missão, é a minha meta. Aí eles ficam tudo empolgados. Aí pega, mamãe, aqui, como concluir? Aí agora eles estão na fase de preencher álbum da Copa, né? Aí eu falo, para cada Ah, atividade que vocês fazem, eu dou né? Pai, mãe, a gente é bobo, né? A gente quer ajudar, quer. A gente compra os álbuns de figurinha, depois a gente compra as figurinhas. E aí eles estão nessa, sabe? Eles ficam loucos. Eles já faziam isso porque eles achavam divertido. E o que que eu falo assim?
É a rotina da casa, ajuda demais, gente. Trabalho de criança, às vezes fala assim, ah, mas eu não tenho paciência, criança não vai, né, não faz do jeito que eu faço. Ok, mas eles precisam entender que a casa é nossa, que eles vivem nessa casa. E é o quanto é importante eles ajudarem a manter a casa organizada, a casa limpa. Eles não vão fazer como a gente faz, mas não vai mesmo. Até Mas porque eu não tenho essa expectativa. a prática é que leva à perfeição, né? Então, Exatamente, se mas se eu eles não nunca ensinar eles praticaram, como que a gente agora, vai cobrar alguma coisa deles? se eu não ensiná-los agora, como que eles vão aprender no futuro, né? Então, assim, começa de pequeno, né? A gente precisa ensinar o caminho certo de agora, porque quando crescer eles não vão se esquecer dos ensinamentos, né, que foram dados desde criança. Então, eu ensino. E às vezes a gente pensa assim, ah, que eu tô falando e meu filho nunca me ouve. Não faz o que eu falo. Já cansei de falar, e muitas vezes a gente fala, quantas vezes eu vou ter que falar para não pôr toalha molhada em cima da cama? Aí eu tenho comigo já, né? Eu não uso essas frases, mas eu já vi, né? É fase padrão de mãe, né? O que eu penso? Assim, eu vou precisar falar quantas vezes eu ver que não está funcionando, até funcionar, porque é meu papel de mãe, né? Eu fui escolhida para isso. A minha mãe fez isso comigo. Eu garanto que, sim, eu acho muito provável que todas as mães falaram por muitas vezes as mesmas coisas, para a gente poder entender, aprender, internalizar, aceitar e até o ponto de executar. E muitas vezes a gente não percebe que, que a semente está sendo plantada, né? Às vezes a gente tem um sentimento de que, poxa, eu falo e nada acontece. Mas enquanto pais e mães, nosso papel é esse mesmo, é falar, orientar, aconselhar, ensinar e falar de novo, e de Dar o novo, e exemplo. dar o exemplo e falar quantas vezes for preciso, e principalmente o exemplo, porque assim, o que a gente fala, ele ele fica, mas os exemplos, ele arrasta. Então, assim, vale muito mais a sua ação, né, do que a sua fala. Então, o que você. Tem até uma frase que fala, né? O que você faz grita tão alto que eu não consigo. Soa tão alto que eu não consigo ouvir. É o que você fala. Né? O que você faz é bem mais Exatamente. forte, Nossa, marca essa é mais. forte, hein? Essa eu vou levar para mim. Eu sempre falo muito disso. Assim, quando eu comecei aqui no Instagram, assim, fazendo live, caixinha de pergunta, alguma coisa assim, uma vez me questionaram isso. Me perguntaram, e eu sempre trago esse questionamento até hoje para minha vida. Me perguntaram assim: quando que eu entendi a importância de educar os filhos e tal? Assim, como que eu consegui entender essa importância de realmente educar bem os filhos? E eu falei que é quando eu parei de pensar neles. E eu comecei a pensar em mim, a me melhorar, a me policiar, a estar em evolução. Quando eu me vi nesse estágio de evolução mesmo, de construção, magicamente elas começaram a fazer coisas que eu às vezes gritava tanto e não funcionava. Porque uma coisa que eu aprendi, a gente só faz o que a gente quer por nós mesmos. Uhum. Não é a Paula que é egoísta, não é a Lei que é egoísta, não é só os filhos da Paula, os filhos da Lei. Todo mundo só faz coisa quando é bom para a pessoa. E desde pequena a gente já tem isso. Então, o que você precisa de entender? Quando você vai passar para o seu filho, ele precisa entender que aquilo é bom para ele. E quando você, por exemplo, traz aí essa parte lúdica, né? Agora você falou da Copa. Mas em todas as épocas eu acho que criança tem, né? Alguma coisa assim que ele goste muito. Também a de 3 deve ter alguma coisa. Não deve ser da Copa, não sei se ela já entende, porque os irmãos também querem, né? Mas eles entendem que legal, a gente tem uma meta, um desafio.
a cumprir e isso vai nos trazer um benefício que são as figurinhas. E tá tudo bem, gente. Seu filho não vai ser interesseiro por causa disso. É bom que a gente pense na gente. Porque se você não pensa em você, se você não se importa com você, você acha que alguém em algum momento na sua vida vai pensar? E não é depois de adulto que você tem que pensar isso, é enquanto pais ensinar isso para seus filhos, que eles são os mais importantes. Para eles olharem para as coisas, para os desafios e querer encarar aquilo e não fugir. Ah, é difícil. Se você não mostra para eles a dificuldade dentro da sua casa, você acha que a hora que eles saírem para o mundo aí, que ninguém ama eles igual a você. A gente tem que pensar que o mundo não ama os filhos da gente. E aí eles vão levar umas porradas lá, eles vão sair correndo. Não E eu dá levanto conta, né? muito, eu levanto muito essa bandeira e as pessoas me falam mesmo. Ah, é porque suas meninas estão grandes. E não, você está trazendo que você traz isso de uma forma lúdica, de uma forma leve. E eles estão aprendendo, gente, lições para a vida inteira. Posturas para a vida toda. E você pensa assim, ó, tipo, às vezes eu tô castigando, né? Principalmente a gente que tem um pouquinho mais, às vezes, de uma condição financeira ali, traz uma pessoa para dentro de casa para fazer o trabalho de casa e a gente pega e faz tudo e dá tudo na mão. Aí depois você quer cobrar certas posturas de adolescente. Uhum. E aí? Né? Então, você trouxe um questionamento bem, digamos assim, eu gosto de falar, é pesado, não sei se é essa palavra, assim, um questionamento que a gente tem que ficar atento. Essas Eu entendo. construções, elas são feitas aí, ó, no pegador de cumprir uma tarefa e realmente se beneficiar, mas não é porque ele é seu filho, é porque ele conquistou aquilo e é merecedor daquele prêmio. Hoje eu falo muito isso para eles, né? Hoje de manhã mesmo a gente estava conversando sobre isso, que tudo que você quer na vida, você precisa correr atrás para conquistar. Não tem nada que caia assim de mão beijada, que sabe, as coisas que você quer muito, as coisas que as pessoas conquistaram, foi porque elas correram atrás, elas se esforçaram, elas se dedicaram tempo para conseguir as coisas que elas querem, né? E meu menino chateado, porque ele começou agora a montar o álbum e ele não tem figurinha, né? Aquele drama. Meu filho, você vai ter, você só precisa ter paciência, né? E aí a sua pergunta tem que ser: mamãe, o que eu posso fazer para conseguir mais figurinhas? Faça essa pergunta, né? Faz para mamãe, faz para o papai, né? O que eu posso fazer para mim ganhar mais figurinhas? O que eu posso fazer para completar meu álbum mais rápido? Muda a pergunta, Para né? E aí, conquistar, né, o para prêmio. conquistar isso, é mérito seu, você pode conquistar, você pode ter. E você vai ter, mas à medida que você se esforçar para isso, né? Você não vai só porque eu quero, eu vou ter? Não. Tem gente que sim, né? Ah, eu quero, eu tenho, mas eu ensino para eles que eles precisam conquistar, eles precisam ir atrás, eles precisam pensar em maneiras de ter o que eles querem, né? E de conversar e de propor ideias e tal, até conseguir o que eles querem, né? De Eu ter tenho que... estratégias Depois para eu tenho isso. que conectar você com a Thalita. Ela tá aqui falando. Ó, meus meninos ainda estão na fase de conquistar o álbum. Lá ela também tem três, a rotina dela é bem pesada também. Ela traz muito conteúdo para dona de casa. Vale a pena também. Eu tenho que trazer ela para a turma, mas ela tá fugindo de Ah, mim, sabe? vou falar outra coisa aqui, porque às vezes a gente pensa, levei os meninos para natação na semana passada, coisas recentes, tá? E aí tinha uma mãe lá com a filha, e a filha fazia natação, e da natação ela ia pro balé. No mesmo dia, sequência. Então, ela estava no banheiro preparando a menina, né, a filha dela, para a filha dela ir pro balé. E aí a filha esqueceu o laço, tipo, no cabelo, esqueceu não sei o quê, esqueceu umas duas coisas, assim. E ela Do sempre balé. faz a mochila antes, do balé. E ela sempre faz a mochila antes. E aí a mãe tava assim, né, nervosa, minha filha, eu deixei a mochila pronta, não sei o quê. E a menina tirou o negócio da mochila, né? E aí ela falou, como é que faz?
né? Quando a gente prepara, faz tudo, já é tanta demanda, tarefa de casa, é isso, né? E aí ela levou a menina e voltou e ficou lá conversando comigo. Ela falou assim, mas como que eu cobro, né? Eu não ensinei para ela o que que ela precisa fazer, o que que ela... E a menina tem uns 6 anos. Eu não ensinei para ela o que que ela precisava, como que ela pode me ajudar, como é que eu cobro? Mas aí eu fico nervosa comigo mesmo, porque eu não tô dando conta, tá pesado e tal. Eu falei, olha, aconteceu comigo, Paulo. Falei, já aconteceu comigo, eu já levei meu filho pra escola sem a mochila. E aí, quando chegou na escola, ele falou, mamãe, a minha mochila. E a mochila não tava no carro. Aí eu voltei em casa e peguei a mochila. Só que eu não olhei o que tinha na mochila. Levei a mochila vazia, porque ele tinha tirado todos os livros da mochila. E deixei a mochila lá. Falei, deu certo a mochila? A tia te entregou. Entregou, mãe, porque eu deixei na portaria, né? Só que não tinha nada na mochila. Eu falei, como é que Meu é? Deus. Eu voltei em casa, peguei a mochila e não tinha nada na mochila. Eu falei, não, Lucas, a gente vai ter que mudar isso. Então é o seguinte, eu vou fazer um checklist. E aí eu fiz e deixei pregado no carro, porque ele sentou no banco de trás. Aí eu preguei no banco da frente uma listinha com 4 coisas. Que eles tinham, que antes de eu entrar, antes de eu ligar o carro, eu sempre perguntava: vamos conferir o checklist? Que era o quê? Mochila, garrafa de água, o crachá, porque a lanchonete para passar o cartão. Então era mochila, lancheira, o crachá e as garrafinhas de água. Tudo certo? Todas as mochilas estão dentro do carro? Tá, todas as garrafinhas estão dentro do carro? Tá tudo certo? Então podemos ir? Podemos ir. E aí esse checklist a gente fez ele durante uma semana. Aí agora eu não preciso fazer mais, porque eles já sabem. Então eles, né, ah, mamãe, a mochila. Aí eles sempre perguntam, né? Me ajuda a lembrar. Eu falei, vocês precisam me ajudar. Eu não consigo fazer tudo sozinha. Então vamos conferir, vamos fazer o checklist. E aí hoje eles fazem esse checklist junto comigo e vira e mexe, né? Eles que lembram, eles que fazem, já não sou eu mais que tenho que ficar lembrando, porque eles foram ensinados. Aí eu falei isso para ela, falei, aconteceu isso comigo, eu fiz um checklist, eu fiz uma listinha das coisas que precisavam sair de casa todos os dias, naquele horário, porque é o horário do almoço, e é um horário bem corrido, né? Que eles têm que almoçar, por mais que eu tente antecipar e para a gente poder almoçar com calma, tem dias que é corrido, não dá. Igual eu falei, não é perfeito, gente, né? Todo dia, sabe? Tem dia que é lindo, maravilhoso, tudo dá certo, mas também tem os dias que tudo dá errado. Então, tá tudo bem. E aí, os dias que são mais corridos, assim, eles me ajudam a lembrar. Vem cá, vamos lá, checklist. O que a gente tem que ter? Tá tudo aqui, tudo no carro, isso. Beleza, então vamos embora. E aí, teve uma época que eu combinei com ele, quando eu comecei, né, a retomar os trabalhos, eu combinei com eles que a gente estava no jogo. Acho que você comentou dessa parte, né, Paula? A gente estava num jogo. E cada vez que a gente conseguisse chegar no lugar, no horário, porque são 2 escolas e mais o escritório que eu vou, né? Então, se a gente conseguisse ir na primeira escola, depois na segunda escola, depois a mamãe chegar no horário, no trabalho, era etapas do jogo, que a gente venceria o jogo. Então, vamos combinar assim? Vamos ver esse jogo? Vamos. Conversei com eles, alinhamos, beleza. Aí, passado umas 2 semanas, eu tinha esquecido, né? Porque a gente faz, assim, na hora eu vou criando as coisas, mas depois eu esqueço. E aí o Jonas me lembrou, mamãe, a gente tá ganhando o jogo? A gente já tinha deixado o Ah, Lucas na meu escola, Deus, então que lindeza. eu já tava indo deixar o Jonas. Mamãe, porque aí a gente não tava, né, corrido, nem nada, fazendo as coisas com tranquilidade, ele observou isso, né? Mamãe, a gente tá ganhando o jogo? Eu falei, tá, Jonas, a gente tá ganhando o jogo. Tá tudo funcionando. Tá tudo dando certo. Aí ele ficou todo feliz. Ai, que bom, a gente tá ganhando o jogo. Deu uma. Voltou? Tinha dado uma cortadinha. Eu quero voltar a falar de novo disso. Que eu achei muito bacana. Vocês entenderam, gente? Olha o que que ela fez. Um dia que tinha muita coisa para fazer, ela criou com eles um jogo. Tipo um jogo da rotina, né? Eu acho que é isso mesmo, né, Ale? Sim, Por exemplo, sim, meio-dia a gente tem que sair de casa. Então, meio-dia ganhou, tipo, o primeiro tempo. Aí passa para sim. uma próxima atividade do dia, tem um horário. Se você chega no horário, marca ponto para o time, né? E aí todos vão colaborando durante o dia para que o time ganhe.
E depois, aí o Sim, time ganhou. Você faz alguma coisa e fala assim: olha, gente, lembra que a gente estava num jogo e aí vocês colaboraram, a gente ganhou. Vamos, sei lá, fazer alguma sim. coisa? Eles gostam de pizza, então assim, a gente já saiu para comer pizza. Porque ganhou o jogo, né? A gente já. Ah, Uma coisa que a gente definiu fazer, né? Acho que tem uns 2 meses já que eu tô fazendo. Toda quinta-feira a gente sai da escola para fazer um lanche junto, eu e ele, né? Meu marido às vezes tá no trabalho ainda, então é um dia assim que é o nosso dia, sabe, sem correria, sem estresse. Peguei os três na escola, aí eles querem comer churros ou comer espetinho, aí a gente definiu o que eles gostam de comer. Ah, mas aí eles não vão jantar? O Jonas janta na escola, eu sei que às vezes, né, tem mãe que pergunta, mas e aí, e a janta, né? Porque eles pedem churros, sorvete, picolé, que mais? Pizza, mas sanduíche, afinal eles ganharam o salgado, jogo. espetinho, coisas assim, sabe? Uma vez ou outra, isso com certeza não vai trazer É, prejuízo nem para a saúde não, eles amam, eles ficam assim, o e que que nem é hoje? Hoje é mental, né? 15. Não, e aí, é assim, o que que eu vejo? É uma forma de criar memórias afetivas, né? Coisas Isso. assim, tão boas, que eles gostam, que eles vão lembrar. E eles amam, amam. Eles ficam esperando chegar a quinta-feira para a gente ter o nosso momento, sabe? O nosso momento de curtir, de comer alguma coisa que eles gostam, de fazer um passeio, de ir a algum lugar. Então, quinta-feira é o nosso dia. É o dia que a gente escolheu. Nossa, muito, muito legal, assim. É, hoje, né, depois que as meninas estão maiores, as pessoas não conseguem visualizar isso que a gente está tendo aqui hoje. Então, eu, quando te vi falando sobre isso, as pessoas pensam que só adulto precisa ter rotina, né? E ser ensinar, quer dizer, na verdade, a gente omitir ensinar isso para os nossos filhos é uma crueldade, né? Uhum. Porque a gente está vivendo um mundo muito miojo. Tipo, tudo 3 minutos tá pronto. E se você parar para pensar, o miojo é horrível para a saúde, faz mal pra caramba, nutricionalmente não é legal. Então, assim, traz consequências, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Naturalmente, o nosso cérebro já é preguiçoso. Uhum. A geração dos nossos filhos, e a gente fala aí de uns bebês de pandemia, então, alfabetização de pandemia, que era tudo online. Então, as crianças aprenderam que tudo é rápido, tudo é imediato. A gente não pode deixar isso crescer, né? A gente ainda não tem estudos nem dados assim específicos da consequência dessa pandemia nas nossas crianças, mas a Luísa, ela, né, hoje em dia ela dá aula de reforço e tal. O que que ela traz muito aqui para casa? É que a garotada aí de 6, 7 anos, gente, eles estão analfabetos. Completamente. Por quê? Porque vieram de um momento em que não tinha esse hábito de ir para a escola, essa rotina, essa cobrança, tanto dos pais quanto dos professores. E a gente não pode tampar isso, isso é um fato. Então, quando eu vejo uma mãe igual você trazendo essa responsabilidade para dentro da sua casa, com os seus filhos desde pequenininho, eu quero compartilhar com mais gente possível, porque isso tem que ser trazido para mais pessoas, para mais mães. Essa rotina não é um castigo, é um presente. É um Sim. presente que você dá para o seu filho e é um presente que você se dá como mãe. Porque eu acredito que esse sentimento de falta, ele não é meu. Ele é intrínseco de mãe, né? Você faz, você tá ali todo momento, mas você ainda pensa, meu Deus, podia mais. Por que que eu não fiz mais? Né? Então, essa rotina traz o quê? Uma interação maior, um amor. Eu tenho um vídeo
que eu gravei um Dia das Mães, que eu gosto bastante, que fala sobre amor. E eu perguntava, você cobra amor dos seus filhos? Que você não deveria cobrar. O amor é um sentimento muito complexo. E a gente vai descobrir isso lá para os 30 anos, o que é um amor. Normalmente, quando a gente tem um filho e tal. Por quê? Porque o amor ele é um sentimento complexo que vem de duas outras coisas. Que é a admiração, né? Que você precisa ter essa admiração e também esse sentimento de limite, que é cuidado, né? Então, o amor, ele vem de outras coisas antes. Sim. Então, realmente, quando você cobra, quando você faz com que o outro se sinta importante, quando você dá o exemplo, eles se sentem amados. E Sim. depois, daqui 20 anos, eles vão te amar incondicionalmente. E vai passar isso para as famílias deles, né? Então, eu estou muito feliz com você ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Você, Ale, é uma pessoa assim que desde a primeira vez que a gente conversou, a gente se conectou muito, né? Coisa assim, não sei de onde veio, mas recebi e trago para mim como um presente. Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhar da sua rotina, ser vulnerável, porque a gente sempre se põe num posicionamento assim de Mulher Maravilha. Então você trouxe aqui uma vulnerabilidade de, olha, eu erro mesmo, eu tenho a rotina, mas vai acontecer, a gente vai errar e tá tudo bem, né? Então, se você quiser deixar um recadinho para as mães, se você quiser fazer algum ponderamento, alguma dica, sinta-se à vontade. É só dizer que eu estou à disposição de vocês. Se quiserem conversar, compartilhar, pedir dicas, material de como eu faço aqui com as crianças, só me chamar no direct que eu passo para vocês, tá? Com o maior prazer. E é sempre uma honra, né, Paula, né, a gente poder conversar, trocar ideias. Gosto muito de você, você para mim é uma pessoa muito especial. Realmente houve essa conexão, né, grande, como eu te falei, né? Você me inspira muito e eu quero continuar caminhando com você e aprendendo com você a cada dia. Nossa, Obrigada, gente. fiquei inchada agora. Mas Fique. eu recebo porque eu acredito que tudo é conexão. A gente precisa de alinhar o que você tem de valores, o que você tem de inegociável na sua vida, né? Então tem algumas coisas, igual você falou, que é inegociável para você. Esse momento família, né? Você traz aí para dentro da sua casa e alinhar isso, né, com seus filhos para que a gente deixe ali expectativa e realidade bem alinhado para não ter muita frustração, para a gente conseguir lidar melhor com os problemas diários, porque eles vão acontecer. Então, eu recebo porque eu sei que você está alinhada no mesmo propósito que eu. Então, Papai do Céu provê essa união e eu sou muito grata por isso. Muito obrigada de verdade. Eu tenho certeza que a gente passou um pouquinho aí de ensinamento e vai mudar muita chavinha aí com essa live. Conte comigo sempre. E um abraço para sua família. Gente, ó, o último recadinho da noite é: toda terça tem live. E olha que legal a nossa convidada. Semana que vem tem mais convidada, surpresa. Continue acompanhando. Vai ficar no feed, então, se você chegou atrasado, quer saber o que a gente falou aqui, manda para as mães e também segue a Lê lá no Instagram. Segue lá elas também, o canal delas, o podcast delas, que é incrível. Gente, aquele Ai, quadro lá da depressão também, ai, maravilhoso, chocante. né? Na verdade, eu nem sei qual que é melhor, mas vale muito a pena, viu, gente? Acompanhe que o trabalho das meninas tá lindo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Obrigada. Tchau, 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 tchau.